Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Vamos falar hoje aqui do fundo do Banco Inter, BIDB relatório de janeiro. A grande pergunta, né? E aí, estão acabando os descontos dos FIINFRA, né? Chegou ao final já? Tá difícil de a gente encontrar realmente um FIINFRA que ainda esteja com um nível de desconto, né? Então, no caso desse fundo do Banco Inter, o fundo ficou por muito tempo descontado, mas agora a cota atingiu o topo histórico dos últimos 12 meses. Vamos verificar, né, realmente como é que foi esse processo aqui. Então, primeiro, o fundo abre nos falando, né, do que está acontecendo no mercado, fala do volume de emissões, que foi muito bom. Isso a gente tem visto em todos os relatórios, né? Então, o ano realmente 2023 e esse início de ano 24 foi um ano bastante interessante, né, para a área de infraestrutura, com muitas emissões primárias. Em janeiro, aqui um volume também muito bom, né, um volume de negociação, maior patamar mensal de negociação nos últimos 12 meses, 18,1 bilhões aqui. Então, apesar do volume menor de emissões do primário, no secundário, forte nível de negociação. Aqui também a gente teve basicamente o fechamento do spread. Eu acho que esse é o fato mais relevante que está acontecendo em todos os fundos. Na área de membros a gente discute um pouco mais das motivações, né, e de quais estratégias possíveis perante esse cenário aqui, cenário de um fechamento um pouco que generalizado, né, na spread das debêntures aqui. Então a gente tinha as debêntures negociando com o spread, por exemplo, aqui o spread de venda de aproximadamente 0,9 sobre as NTNBs equivalentes, e esse spread hoje já está em 0,6. Isso está muito associado à oferta e demanda, né? Realmente a procura desses produtos aqui está ocasionando esse fechamento de spread. Então o fundo inclusive cita alguns motivos para isso, né? A gente já falou bastante também sobre a tributação dos rendimentos para investidores exclusivos, né, que acabou numa migração de capitais para essa área aqui, e a própria mais recente resolução que acabou de sair da CNM sobre crise CRAS, que também está afetando indiretamente esse mercado no FIINFRAS, né, no caso, gerando um influxo de capitais para esse mercado aqui. Bom, em relativo ao fundo, que é o ponto central desse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouco sobre como é que ficou o carrego dele. Teve poucas alterações em relação ao mês passado, né, de forma geral. Então o fundo está hoje aí com um carrego de IPCA mais 7,8, descontada a taxa de administração aos níveis de inflação atual dos últimos 12 meses. Esse fundo teria um carrego potencial de aproximadamente 11%. Tá? O fundo já passou a negociar com o ágio no fechamento do ano aqui, está negociando com 1,01, tá? Então já virou para o lado do ágio. Esse fundo aqui passou um bom tempo descontado, né? A gente falou por diversas vezes dele aqui no canal e agora ele realmente atingiu o topo histórico aí do nível de negociação na virada de ano. E depois na DataX aqui o fundo segue valorizando, segue muito próximo aí aos R$ 92 por cota. Então esse fundo do Banco Inter, né, a gente percebe ele sendo mais reconhecido pelo mercado agora. Apesar de ser um fundo de 123 milhões de patrimonial, é um fundo que tem um número relativamente bom de debêntures, né? Ele tem 30 emissões no portfólio dele, né? Então, bacana. A diversificação também é bastante interessante. Ele apresenta um carrego aqui sobre a NTNB equivalente, que é a 2028, é uma NTNB mais curta, né? Em se tratar aqui de FIINFRA, as operações dele têm uma duration de 5,3, o que faz ele equivaler basicamente a essa NTNB de referência, que é a 2028, tá? Ele apresenta um carrego de IPCA mais 7,87, sobre essa NTNB de IPCA mais 5,22 se apresenta um spread de 2,23%, tá? Predominantemente geração, rodovias, saneamento, terminais portuários. Aqui gostaria de fazer um pouquinho mais de detalhes sobre nessa parte de atribuição de performance. Aqui é uma leitura bastante interessante para esse fundo aqui. Então o fundo deixa muito claro, esse relatório deles é muito bom, muito completo. Ele mostra todas as vertentes que influenciam no fechamento de fluxo de caixa e no regime de competência desses fundos aqui. Então, o que são os fatos mais relevantes para esse mês aqui? Bom, primeiro de tudo, né, a gente teve aqui um fechamento de spread muito relevante. Então, você percebe todas as debêntures do fundo tendo ganhos por fechamento de spread. Então, isso é demonstrado nessa coluna aqui, oscilação do spread de crédito, né? E aqui a gente tem uma coluna que basicamente são as receitas do fundo, aos quais a debênture vai caindo na conta do fundo, conforme a sazonalidade de pagamento de cada debênture, né? A gente tem essas receitas aqui das incursões de valores referentes ao recebimento de cupons de debêntures. Então, foi de 2,7% que ele recebeu aqui, recebimento de cupons de juros de debêntures, que foram pagos aqui nesse mês, ou seja, um resultado muito bom. Isso é dinheiro caixa, né, que efetivamente é pago e que isso entra no caixa do fundo.
E nos demais aspectos a gente está falando um pouco mais de regime e competência, né? Porque de fato, por exemplo, se teve um fechamento de spread relevante, né, o fundo só vai ganhar dinheiro se ele realmente fizer uma compressão de spread, se ele fizer negociação de ativos de fato. Senão, esse rendimento, na verdade, esse ganho vai ficar acruado apenas em questão contábil. Mesma coisa, marcação ao mercado, tá? Então, esses dois ganhos aqui dependem de ferramentas de gestão ativa para que eles sejam capturados na forma de marcação de crédito ou na forma de fechamento e abertura de spread aqui, né? Esses duas alavancas, elas precisam de gestão ativa para que elas se materializem em ganho caixa, né? Caso contrário, elas ficam apenas lá na prateleira do fundo com o preço remarcado, mas não foram compradas nem vendidas, né? Então esse é um ponto bastante interessante para termos em atenção quando a gente analisa os regimes de fluxo de caixa e competência desses fundos aqui. Vamos direto ao ponto de rentabilidade, aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para a gente analisar junto, principalmente a DRE do fundo, tá? Mas vamos falar um pouco da distribuição primeiro, né? O fundo distribuiu o equivalente a R$ 1,10 a essa cota aqui de R$ 92,48. Isso significa um dividend yield de quase 1,2% ao mês, né? Um dividend yield bastante interessante. O acumulado dele já tendo distribuído desde seu início, 28,18 desde o início do fundo. Bom, aqui o fundo nos fala, né, qual que é a política dele. A prática dele é pegar, basicamente, calcular, né, os juros das debêntures incentivadas do fundo, ou seja, cupom, né, que ele recebeu, além da antecipação do pagamento da correção monetária da carteira pelo crédito de IPCA mensal. Então ele faz aí uma provisão dos IPCAs, ao qual ele vai receber numa determinada periodicidade, né? E ele faz esse pagamento, ele mensaliza, na verdade, esse pagamento que ele deve receber de forma anual ou semestral. Então, ele antecipa esse pagamento e no final do semestre ou do ano ele faz essa correção aqui, tá? Então, ele busca fazer o quê? Linearizar, basicamente, o pagamento. Isso tudo está muito de acordo aqui com o fundo distribuir carrego, ou seja, distribuir carrego a gente fala cupom mais IPCA, beleza? Então, essa é a lógica tratativa do fundo. Vamos ver onde são as principais fontes de geração de capital desse fundo aqui, para a gente entender um pouco da dinâmica dele. Então, como a gente viu, né, na verdade, pegando desde o histórico aqui, o acumulado de 2023 desse fundo aqui, ele nos deixa claro bastante coisa. Quando a gente avalia esses números aqui, a gente tem a seguinte constatação. A primeira linha são os ganhos por IPCA aqui. Então, aqui é o IPCA relativo às debêntures que o fundo tem, né? Então, esse IPCA, na verdade, apesar dele ser distribuído de forma mensalizada, como está aqui, né, ele lineariza a distribuição mensal, chega no final do semestre, vocês estão vendo o efeito negativo aqui, ou seja, ele reporta um negativo aqui, provisiona um negativo, justamente para compensar essa distribuição a mais que ele fez por aqui. Então, ele faz isso em todo o fechamento de semestre. Normalmente, a gente está vendo aqui junho e dezembro, tá? Então, tem esses efeitos aqui, são efeitos, na verdade, efeitos caixa, mas efeitos contábeis também, mas em suma, esse efeito aqui ele passa pelo caixa porque o fundo recebe realmente esse IPCA aqui e ele distribui ele, beleza? Está associado ao rendimento integral da própria constituição da NTNB de referência do fundo, ou seja, a debênture vai pagar sim, ela vai pagar o IPCA do período mais o cupom do período. Então aqui está a componente IPCA do período que representou, no caso dos 23, 30% das receitas do fundo. Então esse que é o fato que eu queria deixar aqui para vocês, que a gente tem que analisar, né, com bastante clareza. Segundo ponto, recebimento de cupom de juros. Cupom de juros ele varia conforme a taxa de pagamento das debêntures. Se você tem lá 30 debêntures, né, aí se você divide aí por 12 meses, né, você tem lá talvez 2, 3 debêntures em média caindo todo mês, 3 debêntures e alguma coisinha pagando todo mês. Só que na prática, né, acontece que essas debêntures normalmente vencem em maior quantidade em alguns meses específicos. Normalmente aqui a gente tem visto nesse fundo aqui, no final de ano, ter valores mais altos de recebimento de cupom de juros, tá? Então o cupom de juros, basicamente, ele representou um recebimento aqui de 51% do montante que entrou nas receitas aqui brutas que constituíram esse fundo aqui. O que mais que a gente tem de receita? Bom, receita em regime caixa, basicamente as predominantes são essas aqui. São as que o fundo nos relata a que ele costuma distribuir. Então a premissa de distribuição dele é o IPCA mais cupom, tá? Agora tem outros efeitos, como eu falei para vocês, que são efeitos mais em se tratar de regime de competência. Então, por exemplo, oscilação da curva dos juros reais, ou seja, marcação a mercado, né? Ganha ou perda com fechamento, abertura de spread. Então a gente percebe que nesse ano 2023 o fundo ganhou com a abertura de
oscilação da curva de juros reais, ou seja, fechamento da curva de juros, ele ganhou o equivalente a 5 milhões, tá? Vamos falar, ganhou entre parênteses, tá? Porque esse ganho seria um ganho contábil, como eu falei para vocês, ele só é revertido se tiver uma gestão ativa em cima disso. Revertido à caixa, tá? Segundo ponto, fechamento e abertura do spread. Aqui ele tomou um prejuízo, né, por abertura de spread em média do ano, né, totalizando com um negativo de 1,6 milhões de reais aqui. Novamente, isso aí só vai se tornar prejuízo se realmente ele negociar essas debêntures com a abertura de spread a um preço unitário menor, tá? Senão, essa debênture vai ficar apenas remarcada na prateleira do fundo com uma etiqueta de um preço um pouco menor, tá? O próximo ponto, gestão ativa, na verdade, negociação de ativos secundário, também bastante irrelevante o montante aqui no portfólio total do fundo. Mas podemos somar essas últimas três linhas, que são marcação ao mercado, abertura e fechamento de spread e negociação de ativos secundário. Essas três curvas dizem respeito à gestão ativa e elas teriam representado 20% das incursões das receitas totais do fundo, né? Caso o fundo tivesse materializado isso à caixa. Mas, por regime contábil, regime competência, elas constam aqui para fechar os 100% das receitas. Bom, tendo visto isso, né, então a gente viu um pouco de regime caixa competência aqui, viu sobre efeitos, realmente coisas que transitam pelo caixa e coisas que não, né? Mas, em suma, né, o fundo já nos deixa claro que a premissa dele é sempre essa entrega aqui, IPCA mais cupom. Tendo visto isso, né, a gente vem aqui para o balanço geral, divide pela quantidade de cotas, chega no final da DRE, a gente chega ao resultado por cota. Então a gente viu que no ano passado esse resultado por cota tinha sido algo da ordem de R$ 13,05 por cota, um resultado bastante interessante. Nesse mês de janeiro, como estamos vendo aqui, a gente viu que vários fatores jogaram contra. Então vamos na linha de janeiro aqui, veja. A nível de IPCA não foi tão alta, a distribuição no mês, 372 mil. Cupom de juros, 817 mil, também não foi daqueles meses melhores, né? Teve poucos cupons de juros caindo aqui, dinheiro efetivamente no caixa do fundo. Oscilação da curva de juros reais, a gente viu que abriu o spread das NTNBs, ou seja, marcação a mercado jogou contra, jogou negativo aqui, 3 milhões e 586. Isso puxou realmente o resultado contábil bastante para baixo. A gente teve também o fechamento dos spreads das debêntures que jogou a favor em 2 milhões e 807, né? Quando a gente faz esse produtório todo aqui, né, mais o caixa que está aqui, chega num resultado bruto de R$ 427 mil nesse mês vigente aqui, a gente percebe que esse nível de resultado foi, de fato, menor do que a média que o fundo havia conseguindo dos meses anteriores. Principalmente também esse resultado foi assim prejudicado bastante pelo efeito marcação ao mercado, como a gente viu aqui. Com isso, nessa conclusão desses R$ 427 mil retiradas as despesas, sobram 303, 304 mil, dividido pelas cotas, chega a um resultado contábil de 0,23, ou seja, um nível realmente baixo de geração nesse mês. Vejam que tem meses, inclusive, que viram por negativo, mas em contrapartida tem meses que são bastante positivos. Então perceba claramente aqui a importância do efeito marcação a mercado nesses fundos de infraestrutura aqui também, tá? Então, tendo visto isso, né, a gente fez uma leitura mais detalhada aqui da DRE, né, explicou um pouquinho mais. A gente vem aqui para o resultado do fundo, que é o que interessa, né, quanto o fundo tem rentabilizado entre binômio entrega dividend yield mais valorização de cota. Então, quando a gente avalia isso a níveis de cota patrimonial, a gente vê que essa cota está rendendo muito próxima da NTNB equivalente. A NTNB equivalente, desde o início do fundo, que foi lá em setembro de 2021, ela já rendeu 22,1%, sendo que o patrimonial do fundo, a cota patrimonial, rendeu 21,5% do fundo. Essa cota patrimonial, logicamente, ela inclui, como eu falei para vocês, o binômio valorização de cota, mais o crescimento desse valor patrimonial pelo reinvestimento dos dividendos. Então, a gente tem o composto aqui que o cotista ganha, teria ganhado nesse período 21,5% se ele estivesse negociando na cota patrimonial. Como essa cota estava descontada, perceba que a curva laranja andou sempre abaixo das demais, e agora, recentemente, a gente teve esse cruzamento aí de curvas, onde a curva laranja atravessa e ganha da curva patrimonial, então agora o fundo sobe para o ágio, e com isso, quem tinha a cota a um preço mais barato, agora capturou um valor, uma alavanca de volatilidade, né, ganhando na cota ao mercado, o equivalente a 23,6% desde o início do fundo, tá? Então, bacana, acho que aqui é uma visão interessante para quem comprou realmente essa cota com desconto, comprou na linha amarela aqui mais baixa, agora já está vendo aqui o resultado positivo do seu investimento, tá? Bom,
Tendo visto isso, né, a gente vê aqui a distribuição do fundo, já falamos bastante sobre isso, o fundo distribuiu o equivalente a R$ 1,10 aqui, a gente viu que ele gerou em regime, na verdade, regime contábil, né, por efeitos contábeis, marcação ao mercado, principalmente, ele acabou gerando menos, né, foram aqueles 23 centavos que a gente viu, mas a gente viu também que a geração, o nível de carrego, o nível de cupom dele, né, são compatíveis com um pagamento desta ordem de grandeza aqui, né, se a gente calcular lá os 11% de rentabilidade potencial dele, linearizada, né, a longo prazo, logicamente, se não tiver nenhum problema de crédito e nenhuma dívida, né, a longo prazo a dívida converge para o carrego, ou seja, converge para esse nível que a gente detalhou lá no primeiro slide de todos, tá? Bom, cota mercado e patrimonial já vimos, liquidez também, tabela de sensibilidade, né, o fundo negociando hoje próximo a 92, que seria equivalente a um IPCA mais 6,61, relembrando que isso aqui é sempre isento, né, então quando a gente compara com o NTNB equivalente, se for um tesouro direto, né, a gente tem que descontar sempre os 22,5% da NTNB, isso acaba derrubando bastante a rentabilidade aqui, né, então os FIINFRAs, essa é uma das principais alavancas dos FIINFRAs, a questão de isenção. Beleza, galera? Aqui a gente não vou passar as debêntures do fundo, né? Porque não teve basicamente alterações, né? Mas, em resumo geral, seria isso, né? Mais um fundo aí que realmente acabou o nível de desconto nele. Vamos acompanhar de agora em diante como é que vai ficar esse fundo aqui, mas a gente percebe realmente o fundo sendo mais bem precificado no mercado secundário. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.